pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre química, física, matemática e outras matérias que exigem cálculos no curso de farmácia. Sim, tem muita matéria aí escondidinha que ninguém sabe, que tem um pouquinho de cálculo, 50% da grade é cálculo e passa, né, batido, porque a gente foca muito assim, farmácia, química e matemática. É isso que o pessoal vê assim no geral, né? Até eu mesmo quando pensei em fazer farmácia, meu Deus, química, 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 né? E mal sabia eu que existiam outras matérias aí camufladinhas, né, quietinha, que me deram também um pouquinho, ó, de suor para passar e envolviam cálculos. Eu vou comentar aqui com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre elas. Muita gente aqui me escreve desde quando eu comecei a falar sobre curso de farmácia o seguinte: Renata, olha, eu tenho medo da química, eu tenho medo da matemática, ou eu não gosto de química, eu não gosto de matemática, será que eu posso me dar mal por isso no curso de farmácia? Gente, eu já falei também em outros vídeos que eu não sou fã número 1 de química, de matemática, dessa área de exatas, longe de mim. Mas quando eu resolvi, né, abraçar o curso de farmácia, eu me dediquei e graças a Deus sempre consegui passar, sempre consegui superar meus obstáculos, que para mim química e matemática sim, sempre foram obstáculos, mas graças a Deus eu consegui passar por todos e acabei até tendo uma certa, hoje, estou dizendo hoje, eu tenho até uma certa simpatia, um pouco longe, né, não tão assim, nossa, eu amo química, mas eu tenho até uma simpatia por algumas químicas que eu tive. Por exemplo, química orgânica foi uma química que eu gostei, apesar de ter sido difícil assim, se for comparado às outras químicas, eu até gostei da química orgânica, eu tirei uma boa nota e tudo, mas muita gente, né, se apega a isso e acha que o curso de farmácia, o problema maior todo é química e matemática. E não, gente, não é só química, não é só matemática, existem outras matérias que tem um nome muito bonitinho, sabe, na grade, passa assim desapercebido e às vezes a gente acha que conta só vai ser ali, né, que número só vai ser naquela matéria, e não. O curso de farmácia ele envolve sim um pouquinho de cálculo ali, um pouquinho de cálculo aqui, mesmo naquelas matérias que mais assim, né, de você estudar mesmo, de escrever, de aprender de uma forma mais assim, algumas até decorar, né, em alguns momentos, tipo o nome de remédio você tem que decorar, não tem como. Então não envolve só isso, tem sim suas continhas ali, suas continhas aqui, outras até 50% da ementa daquela matéria é voltado para contas, então, né, para números. Então a gente vai falar aqui um pouquinho, porque o pessoal bota sempre a culpa às vezes em química e matemática, acha que as duas são as vilãs, né, da grade de farmácia, e às vezes pode ser que você até se dê bem, né, em química, em matemática e tenha uma dificuldade em outra matéria que você nem imaginava. Quando eu comecei, eu falei pra vocês que eu tive na minha grade química geral e matemática, e eu falei em vários vídeos e repito, a matemática foi uma das mais fáceis da minha vida desse curso de farmácia, eu achei super legal, era transformação ali de ml para litros, gramas de medicamentos, né? Então foi bem tranquilo, regra de 3, bastante regra de 3, super tranquilo, não tem nada, não sei fazer. Então foi muito mais assim fácil e também foi uma coisa que eu gostei muito de aprender. Aí ela já estava falando, acho que no começo, sim, no primeiro período, a matemática foi a matéria que mais ficou específica naquele momento, sabe, no primeiro período, que estava totalmente focada para o curso de farmácia, falando de medicamentos, de transformação de litros, gramas, tal, como fazia isso, cálculo. Então acho que naquele momento ali no primeiro período foi a matéria que mais puxou mesmo para o curso de farmácia, parecia até que você era um farmacêutico fazendo um cálculo ali de uma medicação e tal. Então acho que foi por isso que eu gostei tanto e achei fácil a matemática naquele momento, e eu sempre digo, foi a mais fácil para mim. Tirei de boa e olha que eu não sou fã da matemática, eu nunca fui, né, gente? Vocês já sabem. E a outra foi química geral, que eu estranhei um pouco, e sim, eu tive uma certa dificuldade também, já falei isso pra vocês, foi mais por adaptação, né, porque muito tempo sem ver química, estava em outro curso que não tinha nada a ver com farmácia, então até eu me adaptar e foi muito chato, então não gostei muito da química geral, mas foi por mais assim que eu não tenha me dado tão bem assim no começo com química, foi mesmo por adaptação, eu tenho certeza disso, não foi porque da matéria, de professor e nem nada, foi por adaptação e muito tempo sem ver aquela matéria e tal, mas
e passou, né? E aí no segundo período eu tive outra química, que agora eu não me lembro o nome, né? Depois no terceiro a gente teve química orgânica e no quarto foi química analítica. Bom, daí que existem outras matérias que isoladamente tem algum tipo de conta para você fazer e existem outras matérias, além de química e matemática, que a grade, na ementa, pelo menos 50% está voltada para cálculos, ou 70%, ou 80%. Né? E isso passa desapercebido por quê? Porque todo mundo já assimilou que farmácia, matemática, química ou estatística, que algumas pessoas têm, né, é voltado especificamente só para essas matérias que exigem cálculos. Sim, mas existem outras, um pouquinho, né, que precisam de cálculos. Então, a primeira matéria que eu tive, assim, tirando matemática e química, que eu precisei fazer cálculo, né, que eu me recordo aqui, foi farmacologia, que foi no quarto período. A gente tinha uma matéria bem grande, né, uma ementa bem extensa para estudar. E eu me lembro que a gente teve que aprender a fazer um gráfico, gente, com uns cálculos lá, tipo um probleminha, e tinha que fazer um gráfico lá, que era a curva da medicação, como que ela atingia, né, o seu efeito máximo, com tantas horas que ela começava a sofrer a biotransformação, com tantas horas ela atingia o efeito máximo dela, né, farmacológico, o tempo que ele ia perdendo o seu efeito. Então era muito assim, confuso no princípio para aprender, mas depois foi super tranquilo. Era mesmo você pegar os macetes, né, as regrinhas lá da conta e aplicar. E eu lembro que foi uma conta isolada, a gente só aprendeu esse cálculo em farmacologia, né, que era o gráficozinho, probleminha e tal. E caiu na prova e valeu 2 pontos essa questão e tinha que aprender, porque se você não aprendesse, você já tinha -2 ali na prova e graças a Deus eu consegui aprender e tal, então não foi nada assim muito, nossa, difícil. O que eu quero falar pra vocês é que existem algumas matérias que tem alguns casozinhos isolados de cálculo que você vai precisar fazer em algum momento. Farmacologia foi a primeira matéria que começou a puxar um pouquinho para cálculo, tá? A segunda matéria que a gente também teve um cálculo ali isolado, que eu lembro, foi farmácia hospitalar, que eu tive no quinto período. E como que era essa conta? Eu lembro que a gente tinha um quadrinho, tinha que montar um quadro e fazer ali os medicamentos de alto custo, quanto que gastava, os medicamentos de baixo custo. E eu lembro que os medicamentos de alto custo, eles sim tomam 80, 90% do orçamento da farmácia hospitalar e eles são em minoria. Tipo, você compra, sei lá, 10 medicamentos e custam 80 mil reais e o seu limite é 100 mil reais, o seu orçamento ali para farmácia. Outros 20 mil que sobra, né? Tô dando um exemplo aqui, gente. Você tem que se virar para comprar tudo que você precisa ali na farmácia hospitalar. Então era mais ou menos assim: a gente tinha que montar um quadrinho, mostrar qual era o medicamento de alto custo, que ele consumia ali 80%, né, da renda bruta do orçamento da farmácia, mas ele representava 20% do total dos remédios, que eram muito poucos, né, porque eles eram muito caros, e você tinha que fazer uma continha rápida ali. Eu lembro que tinha uma regra de 3, uma outra conta, e montava o quadrinho, e também caiu na prova e valeu 2 pontos essa questão. Então essa era super fácil, super tranquilo assim. No começo você ficava meio confuso, né? Mas aí você montava o quadrinho, já dava para aprender de boa. A terceira matéria que eu lembro que caiu cálculo isolado, né, que foi recente agora, foi fisiopatologia 3. E foi a questão também sobre um probleminha, né, tipo probleminha, sabe, de matemática assim. A gente também tinha que montar um quadro, tipo essa de farmácia hospitalar, que é essa matéria que fala sobre exames, tipo, o probleminha era mais ou menos assim. Uma cidade tinha uma epidemia, né, de uma doença X, então as pessoas todas eram submetidas a exames laboratoriais, e aí a gente tinha que conferir qual a probabilidade desses exames darem errados de alguma porcentagem, que são aqueles exames falso positivo, falso negativo, no total de 100%. É meio complicado explicar aqui no vídeo, mas se vocês jogarem no Google, coloca aí exame falso positivo, exame falso negativo, aí vai dar mais ou menos um resuminho para vocês entenderem melhor. Ele é bem confuso a princípio. Quando o professor começou a explicar, a sala toda ficou assim, né? What? O que ele tá falando? Né? A gente ficou bem boiando assim. O professor explicou. Eu lembro que ele demorou uma aula para poder a gente entender, porque a princípio é confuso, não é difícil, é só confuso.
E aí depois você monta a continha e tem que montar o quadrinho e colocar falso positivo, tanto, tanto, falso negativo, tanto, um total de 100%. Nunca pode passar, né, gente? Então também caiu conta, também caiu na prova e valia 1,5 ponto na prova. Então tinha que aprender. Teve muita gente na sala que não conseguiu fazer e perdeu seu 1,5 ponto aí e foi parar na final, né? E também tem as matérias que a gente também usou cálculo pra caramba, tirando química, tirando matemática, que são as vilãs, né, do pedaço, mas elas não são sozinhas. Foram as matérias de tecnologia farmacêutica, homeopatia e análise instrumental. Sim. Primeira matéria que eu vou falar pra vocês é análise instrumental que eu tive no 6º período. Gente, o que é essa matéria, tá? Eu vou dizer aqui pra vocês em primeira mão, que muita gente me pergunta se é difícil, qual química que foi mais difícil, não sei o que. Eu tô pra dizer pra vocês que a matéria mais difícil que eu tive até hoje, né, nesse momento que eu estou indo pro 8º período, foi a matéria de análise instrumental, porque aquela matéria, assim, eu sempre falava na sala que ela não era de Deus. É uma matéria que é uma mistura de física com química. Até hoje eu não sei traduzir o que ela é realmente pra vocês. Eu só não vou mostrar pra vocês as minhas contas, meus cálculos, que meu caderno não tá aqui, tá com a minha amiga. Eu lembro que eu começava a fazer as contas já desesperada, né, com medo já de não passar na matéria. E, gente, era uma coisa assim, de várias etapas, os cálculos, e muito louco o cálculo, sabe? Eu não sei o que é, se ela é física, se ela é química, se ela é misturada, o que deu aquilo. É uma matéria totalmente assim, que me deixou muito confusa. Falava sobre vários equipamentos, tá? Análise de instrumentos, né? Se você tivesse um problema com um instrumento, um prato, alguma coisa que você utilizasse, o prato lá, o instrumento que usa, né? Foi o que falava muito na matéria, não é um prato convencional. Então você tinha que fazer o cálculo, qual o tanto de onda que esse prato pode emitir através do instrumento X, não sei o que, não sei o que. Era uma coisa muito, muito louca. E eu tive a sensação em vários momentos da aula que eu estava em alguma engenharia, porque o negócio é punk. Então tiro o chapéu pro povo de engenharia, gente, vocês são top, vocês são muito inteligentes, porque eu já fiquei assim agoniada quando vi aquela matéria. A sala todinha estranhou a matéria, de remédio mesmo, não falou nada, sabe, de medicamento, de nada, assim, eu achei que aquela matéria até hoje pegaram ela de uma grade de um curso e jogaram dentro de farmácia, sabe, é a sensação que eu tinha, eu passei, mas gente, sabe quando você passa, assim, você meio que decora o passo a passo da conta, se esforça muito, porque eu saí do meu limite para aquela matéria para poder passar, que estava muito preocupada mesmo. E também o professor ele ajudou bastante a turma, porque se fosse um professor ruim, carrasco, eu acho que a sala toda ia para a final. Acho que a sala toda ia tomar pau, porque não foi fácil, não foi uma matéria, não tenho nem palavras para falar. Então, quando me pergunto qual foi a matéria mais difícil, qual química mais difícil, eu sempre falo, gente, se liga que tem análise instrumental. Foi pra mim, continua sendo até hoje a matéria mais difícil, mais complexa de entender, que pra mim até hoje ela não tem muito sentido, assim, sabe, dentro do curso. Talvez lá pra frente eu possa entender, mas sinceramente, eu vou falar pra vocês, eu não somou nada pra mim, não agregou nada pra mim. Então foi muito, muito difícil. E ela foi 100% cálculo, 100% cálculo. O professor que deu na prova algumas questões de marcar X aí, né, falando sobre instrumentos, não sei o que, radiação, lá, para poder marcar X, mas era assim 100% voltado para cálculos mesmo. Então, ela não é de Deus para mim. Foi uma matéria assim pesadelo mesmo. Só de falar, já lembro, nossa, eu ficava super tensa com essa matéria, super preocupada. E outra matéria, né, que o pessoal acha, não sei, né, que não tem cálculo, é homeopatia, porque tá ligado à área de manipulação, né, de medicamentos homeopáticos, então ela vou botar aí, 60% voltada para cálculos. Eu lembro que quando eu tive homeopatia no ano passado, o primeiro bimestre dentro do semestre lá que a gente teve foi assim, tranquilo, né, falando da história da homeopatia, Hahnemann, Korsakoff, medicação e tal. No segundo bimestre, começou a professora dar cálculo. Falei, gente, o que é isso? E é um cálculo assim, não é difícil, tá? Não fiquem nervosos, não é nada de outro mundo. Ele só é grande
com muitas etapas, muitas etapinhas e muita regra. Tem muita regrinha o cálculo de homeopatia. Então é importante, quando vocês forem aprender homeopatia, foca nas regras. Eu lembro que eu fiz um quadrinho, também não tá aqui, tá com a minha amiga, e botei todas as regrinhas das contas, porque, por exemplo, se você fosse fazer um cálculo voltado para trituração, era de um jeito, se fosse fazer para, sei lá, para envelopes, era de outro jeito. Então tinha muita regrinha e muita etapazinha para você montar um cálculo. Então era muito fácil te levar a um errozinho e você errar toda a conta, porque uma conta minha ocupava a folha de caderno grande inteira, para vocês terem ideia. Então a prova foi uma prova extremamente cansativa, apesar de que na última prova ela deu, pelo menos a minha prova foram 3 cálculos. Só que assim, esses 3 cálculos me tomaram quase 1h30, porque eu fui fazendo, aí fiquei com dúvida, voltei, aí terminei tudo, vim revisando, vim somando com a calculadora. Gente, aquilo, sua cabeça fica assim, né, a 1000 por hora. Então, homeopatia também tem bastante cálculo, tá? Então, se liguem nessas matérias, não foquem só em química, que muita gente também lá na faculdade foi para a final em homeopatia. Algumas pessoas reprovaram porque ela é uma matéria também que exige bastante atenção. E a outra matéria também que exige bastante cálculo é tecnologia farmacêutica, que é essa que eu vivo falando para vocês, que eu vou ter em 4 módulos, eu vou para a terceira agora. É uma matéria voltada para a área de manipulação e ela exige bastante cálculo. Sim, a primeira tecnologia farmacêutica que eu fiz foi parecida com a homeopatia, né? Ela falou sobre história e tal, como que funcionava. Eu lembro que ela falou sobre as formas farmacêuticas e tal, toda a história, né? Depois, no segundo bimestre, ela introduziu uns 30, 40% ali, voltado para cálculo na prova, que o pessoal já assustou, muita gente tirou nota baixa, muita gente foi para a final por conta disso. Logo na primeira, tecnologia farmacêutica, tá? Na segunda a gente já chegou com cálculo, então foi 50% cálculo, 50%, né, o tradicional ali de estudar, de ler, né, decorar, aprender e tal, e 50% foi voltado para cálculo. E gente, foi assim, que tipo de cálculo? A gente estudou agora cálculo de cápsulas, cálculos de sachê. Para mim, o mais fácil foi sachê, também de novo a mesma história de homeopatia, não é nada complicado, difícil de entender, é só o passo a passo e a montagem. Por exemplo, sachê para mim foi super fácil, ela exige um passo a passo, que se você decorou aquele passo a passo, você consegue montar e executar qualquer continha relacionada a sachê, ao cálculo em si. E a parte de cápsula é um pouquinho mais complexa, mas nada que você também não consiga resolver, mas também tem um passo a passo que você tem que montar. Quando eu falo decorar, é no sentido assim, primeiro eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, tá? Não se decora a conta, tô falando só assim, o passo a passo de como você vai desenrolar aquele cálculo para poder se chegar no resultado final. E até mesmo para você entender melhor. Então eu sempre fazia o passo a passo, primeiro eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso para chegar no resultado final. Tipo quando um professor de matemática vai explicar um probleminha que ele fala que você tem que entender, né? Ir lá colocar os dados, é mais ou menos assim, você vai colocando os dados, tanto de guaraná em pó, tantas cápsulas que pediu, tantos dias que tem que tomar, então você tem que fazer todo esse passo a passo. Por isso que eu falo em decorar o passo a passo, mas a conta não tem como. Você aprendeu a montar a continha, fica também tranquilo. E a gente agora vai para a tecnologia farmacêutica 3, que também já está esperando já uma pauleira aí já de cálculos, né? Graças a Deus, esse semestre ainda não vou ter química, vai ser no próximo. Acredito que eles deixaram a última tecnologia farmacêutica, que é a 4 do ano que vem, que é um pouco mais leve para poder fazer com a outra química, que é química farmacêutica, eu acho que é isso, não me lembro o nome, mas que é uma química que o pessoal fala que é bicho, né? Eu vejo muito isso, o pessoal que já cursou fala que é uma das mais difíceis, eu não sei. Enfim, essas foram as matérias que eu quis mostrar para vocês que exigem cálculos no curso de farmácia. Muita gente só acha que é química, só acha que é matemática ou estatística, né? Às vezes pode mudar o nome aí de faculdade para faculdade, mas acredito que a base, a ementa assim, no geral seja a mesma, né? Até porque um curso voltado aí pro MEC, ele não deixa, uma faculdade vai dar tal matéria, outra vai dar tal matéria, não. Tem que ter uma base, tem que ter, né?
uma ligação entre todos os cursos de farmácia no Brasil. É isso, pessoal, essas foram as matérias. Eu quis compartilhar com vocês que muitas vezes as pessoas elas se apegam somente à química, à matemática, achando que elas são tadinhas, né? As vilãs do pedaço não são só elas, existem outras matérias que exigem cálculos, mas é aquilo que eu sempre falo, nada que você não possa resolver, estudar e se empenhar, tá bom? Lembre-se sempre disso. Um super beijo pra vocês. Obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau!